Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de métodos matemáticos e na aula de hoje nós vamos falar sobre método da eliminação de Gauss, certo? Na verdade, nós vamos dividir em algumas aulas para falar sobre métodos de solução de sistemas de equações. Então nessa primeira parte nós vamos falar sobre a eliminação de Gauss, na sequência vamos falar sobre Jacobi e Gauss-Seidel. Depois vamos falar sobre os critérios de linha Sarsfield, que são os critérios de convergência para os métodos de Jacobi e Gauss-Seidel. Então nós estamos aqui no projeto da aula 1, que nós fizemos na aula 1, certo? Então se você já esqueceu como fazer ou não viu o vídeo, é só voltar lá na aula 1 e fazer essa aula para montar essa interface, ok? Então nós vamos aqui para o main window e o que nós vamos fazer agora é o método da eliminação de Gauss. Esse método basicamente consiste em 3 passos, certo? Vamos ter um sistema de equações na forma x igual a b. Esse b pode ser maiúsculo porque b pode ser uma matriz ou b pode ser um vetor. Nós precisamos resolver um sistema x igual a b, então o primeiro passo que nós temos que fazer é concatenar a e b, ou seja, criar uma matriz A, uma matriz A aumentada, que ela vai ser igual à junção de A e B. No nosso passo 2, nós temos que escalonar a matriz, certo? Então nós vamos usar alguns padrões para poder resolver isso aqui. E no passo 3, nosso último passo, nosso objetivo aqui vai ser usar uma equação para encontrar a solução, que é um somatório. Ela vai ser xi igual a bi menos o somatório de j igual a i mais 1 até 4 ou até n, né, o tamanho da matriz, de a e j vezes xj, tudo isso dividido por a e i. Então basicamente nós temos que fazer esses 3 passos, não são necessariamente tão difíceis, mas o que a gente tem que fazer aqui é começar por um exemplo para mostrar para vocês como é que vai funcionar. Então imagine que a gente tem um sistema de equações aqui, 2x1 mais 3x2 menos x3 igual a 0. Na segunda linha nós teremos menos x1 mais x2 mais 4x3 igual a 3, e na última linha nós teríamos x1 menos 8x2 menos x3 igual a 1. Então nós temos aqui um sistema de equações. Esse sistema de equações seria lido, certo? Nós teríamos que passar para A os valores, nesse caso aqui, 2,3, menos 1, ou seja, a primeira linha da matriz A aqui, 2, 3 que multiplica x2 e menos 1 que multiplica x3. Ponto e vírgula, menos 1, 1,4, que é esse rapaz aqui, e 1, menos 8, menos 1. 1, menos 8 e menos 1. Pronto, nós temos aqui nossa matriz A e nosso vetor B, certo? Ele teria que ser, nosso caso, 0, 3 e 1. 0, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, 1. Então cada linha é separada por vírgulas, certo? E cada mudança de linha a gente coloca ponto e vírgula. Então nós teríamos, por exemplo, esse sistema aqui. Então vou reorganizar o sistema. 2, 3, menos 1, menos 1, 1, 4, 1, menos 8, menos 1. O que nós teríamos que fazer no segundo passo, quer dizer, no primeiro passo aqui, era concatenar A e B. Então a concatenação é basicamente colocar um do lado do outro
Então aqui eu só precisaria colocar o 0, aqui o 3 e aqui o 1, ok? Então isso aqui seria a matriz que a gente deveria escalonar. Então, para fazer isso aqui, nós precisaríamos fazer alguns passos. Então, o que eu estou falando aqui, primeiramente eu teria esse sistema de equações, certo? Para fazer esse sistema de equações, o que a gente tem que fazer basicamente é declarar as duas matrizes, A e B, com os valores do sistema de equações. Então, linhalg matriz do tipo double, e a mesma coisa seria aqui para a matriz B. Ok. Então, o passo 1 aqui, para a gente começar, certo? É claro que a gente tem que saber quem seria A e B, mas o passo 1 aqui para a gente começar seria concatenar as matrizes A e B. Ou seja, eu iria criar uma matriz A aumentada, que eu vou chamar AA, e essa matriz seria a junção de A concatenado com B. A concatenado com B. Então, algumas variáveis que eu vou precisar aqui é a variável de linhas, o número de linhas de A. Então, é a a.getNumbers, number of rows, é o número de linhas, e o número de colunas, número de linhas e número de colunas, getNumber of rows, getNumber of columns. Ok. Então, agora que nós temos já o sistema nessa forma, fazer isso aqui significa fazer exatamente isso aqui, certo? Primeiro a gente tirou a primeira parte aqui do sistema, que é a matriz A, depois o vetor B, certo? E na sequência agora nós juntamos e formamos esse novo vetor. Então meu objetivo aqui agora é o passo 2, escalonar a matriz. Como é que faríamos para escalonar essa matriz? Precisaríamos zerar esse termo, esse aqui e esse aqui. Ok? Então, podem ver aqui que os elementos da diagonal principal de A, eles teoricamente vão ficar intactos, pelo menos por enquanto aí, certo? Vamos fazer o método da maneira mais simples possível. Então o que eu quero fazer aqui é zerar todos os elementos abaixo da diagonal principal de A, certo? Então todos os elementos que estão abaixo desses três números aqui vão ser zerados. Como é que eu faria para zerar esse termo aqui? Então primeiramente eu tenho que encontrar um valor m, esse valor m vai ser igual a menos 1 dividido por 2, ok? Então, nesse caso aqui, ele seria igual ao A, linha 2, coluna 1, dividido pelo A, linha 1, coluna 1. E agora, depois que eu encontrei o valor de m, o que eu tenho que fazer é zerar esse termo aqui. Então, o que eu vou fazer? Linha 2 vai ser igual a linha 2, linha 2, menos m vezes a linha 1. Ou seja, o que eu vou fazer aqui basicamente é pegar a linha 2 e subtrair dela esse valor de m e multiplicar pela linha 1. Ou seja, quando eu pegar o valor de m aqui e multiplicar pela linha 1, o que eu vou ter aqui em cima vai ser o vetor menos 1 sobre 2 vezes 2 vai dar menos 1. Menos 1 sobre 2 vezes 3 vai dar menos 3 sobre 2. Menos 1 meio vezes menos 1 vai dar 1 meio. E menos 1 sobre 2 vezes 0 vai dar 0. Pronto. Nesse lado aqui eu tenho a linha 2 do jeito que ela é. Então eu teria a linha 2 aqui e eu subtrairia desse segundo valor aqui, que é a linha 2, a linha 1 vezes m, certo? Então, como seria menos 1 menos 1? O resultado aqui daria 0. Então,
1 menos 3 sobre 2. Então vai ficar mais 3 sobre 2. 1 equivale a 2 sobre 2, certo? Então vai ficar 5 sobre 2. 4 menos 1 sobre 2. Então 4 menos 1 sobre 2. O que vai acontecer é 4 dá 8 sobre 2, mais menos 1, 7 sobre 2. 7 sobre 2. 3 menos 0 dá 3. Então, a linha 2 agora vai ser substituída no lugar desse rapaz aqui. Ela vai ser substituída por esse valor aqui. Então, a mesma coisa iria acontecer para a linha 3, certo? Então, seria, basicamente, eu só mudaria esse índice aqui. Em vez de A31 seria, no lugar de A21 seria A31. E aqui no lugar de 2 seria 3, certo? E aí, por último, para eu finalizar o escalonamento dessa matriz especificamente, eu teria que fazer mais uma operação nessa linha aqui, porque nessa primeira varredura aqui, nós estaríamos apenas zerando esse termo e esse termo aqui. Como vocês puderam ver, o primeiro termo vai ser zerado esse aqui, na próxima linha a mesma coisa. Então teríamos que zerar o termo menos 8, então eu tenho que fazer 3 operações, dessa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda, e a terceira seria o m. Aqui o m não é mais menos 1 sobre 2, ele vai ser 1 sobre 2, certo? E aqui o m seria, não sei, vai ser o resultado dessa operação aqui, dividido pelo elemento da diagonal principal. Ou seja, vai ser o A32 dividido pelo A22. Então, basicamente, nós teríamos alguma coisa parecida com isso aqui, certo? Que é mais ou menos aí o nosso padrão de operação. Aí aqui seria linha 3 igual a linha 3 menos m linha 2. Então, o que vocês devem observar aqui é o padrão. Ou seja, aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 2. Esses dois são 1, esse aqui é 1. Então, esse elemento aqui, ele muda dessa linha para essa linha, ou seja, vira 3, certo? E esse aqui permanece o mesmo. Então, enquanto esse aqui varia, esse aqui deve permanecer constante. Aí, depois de fazer uma coluna inteira, né, de fazer a primeira coluna, aí eu vou para a segunda coluna. Então, esse valor aqui, ele corresponde à linha, certo? Então, linha 2, linha 3. E esse valor aqui é correspondente àquela coluna que eu estou fazendo. Então, coluna 1, podem ver que quando eu tenho que zerar o menos 8, eu estou na coluna 2, certo? Então, nós temos que transformar essas duas equações aqui em um algoritmo que não sirva somente para uma matriz 3x3, mas sirva para uma matriz genérica. Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora é esse escalonamento para uma matriz genérica, certo? Então, obviamente, nós vamos ter que fazer um for, porque nós vamos ter uma repetição conhecida, certo? Que vai relacionar o número de linhas e o número de colunas. Então, um sin i igual a 1. I vai ser menor do que o número de colunas, ncol, menos 1, certo? Porque nós vamos fazer a operação sobre a matriz A+, e não a matriz A. Então, essa última coluna aqui é o menor, certo? Então, teoricamente, iria fazer a operação coluna 1, 2, 3, já que ncol seria igual a 4. Porém, foi mal aqui, é a A, não é a A não. É a matriz aumentada que a gente vai fazer a operação. Então, seria o número de colunas menos 1, daria 3. Só que como ele seria menor, então eu faria a operação até a coluna 2. Ok? Então, nós iríamos incrementar o valor de i. Na sequência, nós temos que fazer a mesma coisa aqui, num segundo for, só que no lugar de i, ou no lugar das colunas, que estamos chamando aqui de i, nós faremos a operação sobre as linhas. Então, nesse caso aqui, o j ele vai começar de i mais 1. Por que i mais 1? Eu começo na coluna 1, certo? Mais a linha que eu começo é a 2, ou seja, 1 mais 1, 2.
Aí ele vai aumentando de 2 até 3, ok? Então aqui J mais mais. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, agora que a gente já sabe da repetição, nós temos que calcular o valor de M. Então M, double M, ele é igual a JI, certo? Opa, que é número de linhas, e aqui vai ser menor ou igual. Então ele vai, só repetindo aqui, daqui para cá, nós vamos começar do número de colunas, coluna 1, e vamos até a coluna 2, nesse caso aqui, porque é o número de colunas menos 1, e ele tem 4. Ele tem que ser menor do que o número de colunas menos 1, ou seja, o número de colunas é 4, menos 1, 3, e ele tem que ser menor que 3, ou seja, ele vai fazer apenas a coluna 1 e 2. E a linha, ele tem que ser de I mais 1, então começa na linha 1, 1 mais 1, 2, certo? E vai até o número de linhas, então tem que ser igual ao número de linhas. Agora nós estamos encontrando o valor de M, que nesse caso vai ser o A21 dividido pelo A11. Então, AA e vírgula I. Então encontramos aqui o valor de double, e agora a gente tem que fazer a operação para atribuir na linha 2. Então para isso nós vamos precisar fazer um outro for. Vamos fazer aqui o for. Vamos sair, né, K, e K vai começar de 1. Ou seja, ele vai fazer a operação com o primeiro elemento e obter o primeiro elemento, com o segundo elemento e obter o segundo elemento, terceiro e quarto, né? Então nós vamos de K igual a 1 até K igual ao número de colunas, certo? K menor ou igual ao número de colunas, mais K. Então aqui nós vamos executar essa operação aqui em cada elemento do nosso vetor da linha. Então temos que fazer a operação naquela linha. Então vai ser JK vai ser igual a JK, certo? Linha 2, que estamos chamando aqui de J, é igual a linha 2, J, menos M vezes A e K. Então estamos fazendo aqui a linha 2, no caso J seria igual a 2 aqui na primeira iteração, e I seria igual a 1, certo? 1, e aqui é 1 mais 1, 2. Linha 2 menos M vezes linha 1. Então basicamente ao fazer isso nós finalizamos o escalonamento. Obviamente ele vai fazer aqui para todos os passos, então ele vai executar essa linha, quer dizer, essa operação toda e essa aqui, certo? E vai obtendo esses valores aqui. Então vamos tentar mostrar aqui o que a gente fez até então, certo? Eu vou colocar lá no TextEdit, eu vou apagar o TextEdit se tiver alguma coisa escrita lá, e eu vou criar aqui uma string str, e aí na sequência eu vou fazer essa str receber o valor de AA, para a gente ver a matriz AA evoluindo aí no escalonamento. Eu vou mostrar na tela aqui o i.textedit.append. Vamos colocar lá na tela passo, por exemplo, seria equivalente a um passo aí da execução do algoritmo. Ele vai mostrar todos os passos, e aqui vou colocar str.cstr. Então vamos ver aqui se a gente consegue executar. Só apertar Ctrl R que ele vai executar. Então agora que nosso programa abriu, teoricamente não precisamos digitar nada, né, porque já colocamos diretamente. Então vocês podem ver que o primeiro valor lá que a gente calculou, que é o 5 sobre 2, dá 2,5, 7 sobre 2 e 3, que é equivalente a esse valor aqui, foi calculado corretamente. E aí na sequência nós tivemos a forma escalonada aqui,
E finalmente nós temos que usar agora essa última equação para a gente resolver nosso último passo para solucionar o problema usando a eliminação de Gauss. Então, o que basicamente nós vamos fazer aqui é executar o somatório. Então, um somatório aqui nós vamos ter que variar j, e aqui para encontrar os valores de x nós vamos ter que variar i, certo? Obviamente, se eu tenho índices, eu estou usando for, certo? Então aqui no nosso for vai ser de baixo para cima, ou seja, eu vou resolvendo o meu sistema de equações da última linha, aí eu encontro x3, depois eu encontro x2, depois eu encontro x1, certo? Então, assim, falta definir o valor de x, né? Então vamos criar aqui uma matriz. Eu vou criar aqui o vetor de soluções x. Esse x vai ser uma matriz double com o número de linhas igual ao número de linhas da matriz aumentada e o número de colunas igual a 1. Então na sequência aqui é só a gente fazer o for, um signed i igual ao número de linhas, e teria que ser maior do que 0. Então quando i for igual a 0 ele vai parar o algoritmo, porque não temos índice 0 em matrix, certo? E aí nós vamos ter aqui menos menos i. Então ele vai da última linha até a linha 1. Quando chegar em 0 ele para. Então agora eu vou fazer primeiramente o meu somatório. Então vou criar uma variável double aqui, vou chamar de sum, sum abreviação de somatório, e ele vai começar igual a 0. E agora eu vou acumular os valores do somatório. Para isso nós temos que fazer a parceria do for, um signed j igual a i mais 1, certo? Conforme a fórmula que está lá em cima, j é igual a i mais 1 até n, n sendo o número de colunas menos 1, ou seja, j menor do que o número de colunas. E aí j vai ser incrementado. Então estamos fazendo aqui uma parceria do for com o acumulador, mais igual. Então vamos acumular aqui a soma, fazendo o nosso somatório. E a nossa operação, eu sei que aqui na equação tem b, só que nós não podemos usar esse b aqui, certo? Nós vamos usar o b que está na última coluna de A, depois de fazer o escalonamento, porque fizemos operações na matriz A e na matriz B, certo? Basicamente a gente vai fazer a operação aqui sobre A e J vezes X J, certo? Então estamos fazendo essa parte aqui do somatório, AIJ vezes XJ. Depois de terminar o somatório, e aí nós vamos ter que acumular o valor de x aqui, ou encontrar o valor de x, x1 vai ser igual a no caso, para representar o B, nós temos que pegar a última coluna de A e a linha I, certo? Então nós temos aqui a linha I, coluna ncol. Isso aqui menos o valor calculado pelo somatório dividido pelo a e vírgula i. Conseguimos implementar essa equação aqui e finalmente nós podemos fazer a execução, certo? Só que antes da gente fazer a execução final, eu quero modificar a interface para a gente colocar dois line edits aqui. E no lugar de a gente colocar um valor fixo para A e para B, nós vamos poder adicionar o valor que a gente quiser, certo? Então aqui, no lugar de fazer os valores já diretos, nós vamos fazer A igual a ui ponto line edit ponto text ponto to stdstring. No caso de B vai ser a mesma coisa,
só que para o LineEdit 2. Então vamos colocar os valores de A e B aqui manualmente, certo? Faltou também a gente colocar aqui o valor de x, né? Então vai ser o i.textedit.append. O que a gente vai fazer é converter o valor de A, de x, quer dizer, e colocá-lo na interface. Então aqui nós colocamos o valor de A, no segundo textedit colocamos o valor de B e apertamos o botão e ele dá o resultado, que é o resultado correto aí para esse exemplo. Então basicamente é isso que a gente tem para a eliminação de Gauss. Se vocês quiserem mudar a matriz e comparar com outros resultados para ver se vocês fizeram a implementação correta, pode fazer. Nós temos aqui os passos que foram executados, né, na eliminação. Então quando ele zerou a primeira coluna, os elementos abaixo da diagonal principal do primeiro elemento, do segundo elemento, ou seja, aqui os passos de escalonamento, aqui nós temos a solução final, e aí vocês podem comparar essa solução final com os problemas que vocês tiverem, basicamente. Então, por hoje é isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre os métodos de Jacobi, Gauss-Seidel, métodos iterativos para a solução de equações lineares, e na sequência vamos falar também dos métodos de convergência, certo? Então se você gostou, clica aí em curtir, certo? Se possível, compartilhe nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, e eu agradeço aí a participação de todos. Então até a próxima aula.